Fala família, fala foguetinhos, gravando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero falar mais calmo, hoje eu quero falar mais devagar e pensando, raciocinando, refletindo junto com vocês aqui hoje. Eu quero falar sobre o que Deus faz na vida do ser humano. Eu acredito que existem promessas sobre a sua vida, você que está aqui me assistindo, e que Deus ele quer sim realizar na sua vida várias promessas. Só que existe um determinado tempo para que Deus possa realizar essas promessas na sua vida. E talvez você já passou ou esteja passando o que eu já passei e que ainda passo de vez em quando. O que? Problemas psicológicos, problemas no dia a dia, perseguições, às vezes medo, ansiedade. Isso acontece com qualquer ser humano. Não adianta eu vir aqui e falar para você: eu não tenho ansiedade, eu não tenho medo, eu não passo problema, ninguém se levanta contra mim, ninguém me persegue, ninguém me fala mal de mim, ninguém me calunia. Eu acho que na Terra acontece isso com qualquer pessoa. Só que eu quero falar sobre a promessa de Deus. Para as promessas de Deus se realizar na sua vida, você vai ter que passar alguns processos. E talvez os processos sejam esses que eu já citei aqui agora. Só que Deus vai realizar. Não é que Deus não vai realizar. Não é que Deus ele está humilhando você ou permitindo a humilhação, talvez até falta de dinheiro. Talvez você esteja aqui nesse vídeo e fale assim: pô, não tenho R$ 10 para comprar o pão hoje. Talvez você esteja passando o problema financeiro. Talvez todas as outras áreas da sua vida esteja, entre aspas, bem, só que essa não está. Ou talvez essa está, você tem dinheiro, só que você deita no seu travesseiro e você percebe que você não tem aquela paz necessária. Você não tem aquela tranquilidade, você tem ansiedade, você tem medo, né? Você é uma pessoa que as pessoas falam mal de você e você se irrita, se estressa e não entende muitas das vezes o processo. Então é o seguinte: Deus ele precisa formar o seu caráter. Deus ele para te entregar algumas coisas, você precisa passar por esses processos, porque eu acredito e é assim na minha vida, e eu quero falar para você logo, eu sou cristão, sou evangélico, congrego na Assembleia de Deus. Eu já passei muita coisa, só que parte dessas coisas que eu já passei, eu tive o retorno. Que retorno? Eu tive bênçãos da parte de Deus que supriram todas essas dificuldades, essas necessidades, esses momentos difíceis e de tribulação, de guerra que eu já passei, entende? Então, não existe um deserto para sempre, não existe um vale, não existe nada assim de dificuldade para sempre, a não ser se você quiser se lançar nessa vida, acreditar nela e viver ela. Mas se você acredita em Deus, acredita nas promessas de Deus, isso vai se realizar sobre a sua vida. Então assim, Deus ele foi formando o meu caráter. De que forma? Todos os processos que eu vivi, que eu passei, eu me acheguei mais perto de Deus. Eu consegui ter intimidade com Deus. Eu consegui ver também, através dos olhos espirituais e físicos mesmo aqui, ver Deus agindo sobre a minha vida. Quantos livramento, curas, milagres, prodígios, maravilhas que eu vi Deus fazer na minha vida. E acredite, eu não merecia. Mas quanto mais eu era apertado, quanto mais ele me amassava, e às vezes eu não entendia,
eu ficava pensando, meu Deus, por que eu? Por que eu que tenho que passar por isso? Por que tem que ser assim na minha vida? E parece que todo mundo está vivendo uma vida bem e só você está vivendo a pior vida. Só você está vivendo a pior fase. Parece que acontece isso, que você só enxerga esse lado. Só que Deus ele está querendo te trazer para perto através dessas dificuldades. É, porque a gente não conhece Deus quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, tudo bem mesmo, você não quer saber de Deus. Você não procura Deus. Observe que quando a pessoa está num leito de dor, está no hospital, sofrendo, sentindo dor, ela vai clamar por quem? Por Deus, pô. Por quê? Porque a pessoa não quer passar pelo problema. Então, automaticamente, às vezes, não estou afirmando, mas às vezes é a forma que Deus usa da dor, da tribulação, da dificuldade, para que você enxergue que ele exista, para que você enxergue que ele tem um plano na sua vida, que ele tem um propósito e tem promessas sobre a sua vida. E toda a promessa de Deus, ela vai se realizar na sua vida. Só que antes de se realizar na sua vida, na minha vida, Deus ele quer que eu conheça a ele. Talvez você diga para mim: "Não, mas eu não sou cristão. Não, mas eu não sou crente, mas eu não congrego em nenhum lugar. Eu não visito igreja." Tá, mas você já rezou? Porque na fala do ímpio é o rezar. Só que a gente cristão fala orar. Mas você já orou? Você ora a Deus? Então, Deus ouve a oração de todas as pessoas, de todo mundo. A Bíblia diz que a chuva que vem para o ímpio, ela vem para o justo. O sol que nasce para o ímpio, nasce para o justo. Então não é sobre congregar, mas é sobre conhecer Deus. Não é sobre visitar a igreja, é sobre conhecer Deus. E automaticamente, quando eu conheço Deus, não tem como eu estar longe dele. Não tem como eu fazer coisas que me afaste da presença dele. Você entende? Quero te dizer, as promessas de Deus na sua vida vai se cumprir. Talvez não chegou ainda o tempo, talvez não aconteceu e você deve estar pensando, é muito difícil, é improvável, só que é difícil para você. Para Deus, não. Para você é difícil. É por isso que Deus quer que você se achegue até Ele, para conseguir acreditar que isso vai acontecer na sua vida. Porque Ele é o Deus do impossível e não do possível. Deus não age no possível. Deus age no impossível. Se eu olho para aquela empresa e digo, pô, não consigo entrar ali porque eu não tenho um currículo bom, excelente para aquela empresa, é aí que ele age. Se eu olho para uma concessionária e falo, aquele carro, eu nasci na favela, eu vim da pobreza, não. É nessa hora que ele age. Ele age nesse momento. Você consegue mensurar isso aqui? Deus ele vai cumprir a promessa na sua vida. E Deus, ele precisa estar em primeiro lugar. Eu falo sobre vida abundante, sabe? Eu falo sobre a minha vida aqui, eu falo sobre como criei um canal, eu falo sobre como está sendo a minha jornada. Só que se Deus não tiver na minha vida, se Ele não tiver nesse negócio, não vai adiantar para mim. Porque a Bíblia vai dizer que o homem, ele faz... Ó, perdão. A Bíblia fala que o homem faz seus planos, mas é Deus que dá o destino. É Deus que dirige os seus passos. Ou seja, se Deus não está, não tem felicidade e alegria. Porque quando Ele está é que é bom. Quando Ele está é que tudo acontece da melhor forma. Eu já passei vários processos e pensei que eu não ia conseguir conquistar as promessas de Deus. Só que sabe o que foi interessante? Quando eu comecei a passar pelos processos, eu percebi que eu criei maturidade. Eu percebi que eu não estava preparado para receber tais coisas, que eu não estava preparado para
chegar em lugares. Eu percebi isso. Parece que quantos anos foi passando, quando eu olhava assim para trás, quando eu pensava, eu falava, meu Deus, se eu tivesse recebido aquela promessa, aquele presente, se eu tivesse conquistado aquilo naquela hora, naquele ano, meu Deus, se eu tivesse lá naquele dia, naquela hora, não ia ser tão maravilhoso quanto agora. Por quê? Porque eu adquiri sabedoria, maturidade, conhecimento. Então, isso tudo foi muito bom para mim. Hoje eu posso chegar lá. Hoje eu posso conquistar o que eu queria. Hoje eu posso ter o que eu queria. Hoje eu posso chegar onde eu quero. Hoje eu posso fazer o que eu. Por quê? Porque eu consigo hoje raciocinar da melhor forma. Hoje eu tenho potencialidade. Hoje eu tenho capacidade. Hoje eu tenho sabedoria. Hoje eu estou mais sábio. Hoje eu tenho inteligência. Você entende? Então isso tudo faz parte do processo. Relaxa, acalma o seu coração, porque Deus ele está no controle de tudo. Deus abençoe.